estou retornando agora, depois de ter feito aquela série de comentários, né, e explicações em Romanos, a pedidos, né, daqueles que vêm acompanhando o canal. Agora a gente vai atender de fazer um comentário de Coríntios, que vai ter uma dinâmica um pouco diferente. A nossa ideia aqui, você pode ver aí, a gente não vai ficar tão preso na tela. Várias pessoas que estavam nos ouvindo falaram assim, eu vou lavar a louça e vou escutar vocês. Então a gente estava ouvindo a gente como podcast, não como vídeo, né? Então a gente vai tentar aí atender esses dois públicos, né? Vamos ver se a gente consegue. Então seja bem-vindo de volta. Né? Essa sequência não vai ser tão extensa quanto a de Romanos, até porque a carta, apesar de ter a mesma quantidade de capítulos, quase o mesmo, né? São 16, né? Só que os assuntos eles acabam sendo mais compactos e vocês vão ver que eles estão muito interligados entre si, então a gente não vai precisar fazer assim algo tão extenso, né? Porque diferentemente da comunidade de Romanos, Paulo conhecia muito bem os coríntios. Conhecia, ele esteve lá, foi o missionário, plantador da igreja. Foi ele que plantou a igreja. Eu vou ter que deixar essa só por... Nenhuma igreja, ninguém, sempre deu mais trabalho para Paulo que Coríntios. Corintiano dá trabalho desde sempre. Uma das coisas que a gente vai trabalhar nessa forma de dinâmica diferenciada é que vai pegar os temas principais a partir das controvérsias, que é uma chave de leitura bíblica. Você ler o texto sagrado a partir daquilo que ele quer responder. Qualquer autor, quando vai escrever uma carta, seja sagrada, como as escrituras, seja qualquer outra, ele tem um background por trás, tem uma realidade. No caso de Paulo, ele não só conhecia muito bem a igreja, mas ele ouve um relatório também de uma pessoa que a gente vai já comentar. E ele está respondendo a esse relatório. Então, a chave de leitura para que a gente vá trabalhar em Coríntios aqui vai ser a partir dos conflitos. Exatamente. Mas para a gente entender todos esses conflitos, não tem como a gente fugir e a gente precisa entender a cidade de Corinto. Porque tudo isso que acontece na igreja, na verdade acontece porque grande parte da cultura, da forma da sociedade, da forma como ela se relacionava até religiosamente falando, acaba entrando nessa comunidade cristã e se a gente não entender o contexto... Exato. A cidade de Corinto, nessa época, a gente não vai entender porque das tretas, das brigas que estão rolando ali. Exatamente. Eu acho que é bom a gente começar pela parte histórica, né? Corinto é uma cidade grega, que ela teve um apogeu muito grande antes do século II a.C., inclusive. E no século II aconteceu uma coisa interessante, porque Roma já estava dominando como um grande império, e Corinto, por ser grega, estava em luta sempre com Roma. Até que teve uma hora que um dos imperadores romanos vai e destrói Corinto inteira. Isso aconteceu no ano 146 da Era Cristã. Até porque nessa época, né, foi a época da Guerra do Peloponeso. Nunca sei falar isso. E Corinto apoia Atenas. Isso. E isso enfraquece bastante, né? Então... Alexandre o Grande também, isso aí acaba morrendo e fica lá Corinto assim, é destruída e 100 anos depois Júlio César volta. Isso, 100 anos exatamente, no ano 46 a.C., ele restaura Júlio César e ele torna ela capital de toda a Acaia, daquela macro-região. E é uma cidade extremamente importante, porque ela é uma referência, ela é eu acho que uma das principais coisas, né, que a gente tem que apontar é uma cidade cosmopolita. Isso. Ali tem dois portos muito importantes da antiguidade. Né? Júlio César, eu acho que ele foi visionário, né? Porque assim, estratégico, né? Muitos navios desciam para a parte grega, agora me fugiu o nome da região, que tinha muitas tempestades e era muito perigoso. Ali naquela região do Mar Egeu, né? Aquela parte ali, o que fazia? Vamos passar por Corinto. Então acabou-se que tudo o que saía de Roma para ir para o Oriente passava em Corinto. Então acabava sendo um porto seguro em todos os aspectos para não pegar essas tempestades do Mar Egeu lá para baixo. E aí você tinha que fazer uma parada, né? Exatamente. Então isso acabou tornando Corinto uma metrópole internacional. Isso.
e fonte de importação e exportação de muitos produtos, fazendo com que assim a capital alcançasse um apogeu econômico também. Fosse uma cidade rica por conta disso, né? E tanto também de manufatura, né? Vários artesãos, assim, era um lugar onde a gente tem que pensar, muita gente chegava e muita gente saía. Exatamente. E justamente por isso, por esse grande fluxo de pessoas aí, a gente tem também, quando a gente pensa na questão religiosa, inúmeras religiões sendo praticadas ao mesmo tempo. São mais de 7 templos religiosos. Tem adoração a Poseidon. Exato. Afrodite, que era uma das principais. As duas principais, né? Era Afrodite e Ísis, né? Ísis, Poseidon, tinha até alguns... tinha vários. Interessante que nessa questão da Afrodite, a religião dela é tão forte que ela tinha um templo muito respeitado, que estava em cima de uma colina, quase dava para ver da cidade inteira. Sim. E ela nada mais nada menos que tinha 1000 sacerdotisas a serviço. E essa questão é importante, porque a gente vai já falar já sobre o problema que isso ocasiona para a igreja de Corinto. Eu acho que é interessante a gente ver assim, pera um pouquinho. Corinto, então, foi reconstruída por Júlio César. E a gente está falando que ela tem uma influência grega. Exato. De todas as cidades, Corinto, eu diria que é a cidade grega mais romana da sua época. Por quê? Porque ela, né, quando Júlio César reconstrói a cidade, então ali é colocado vários, principalmente o pessoal do exército. Então você tem no começo essa construção romana, só que a influência da cultura grega é muito maior do que a romana, tanto que a língua oficial é latim, mas a língua da rua é o grego. Exatamente. Porque a Roma mesmo, ela absorveu muito da cultura helênica. A gente tem aquele período clássico grego, né, que vai do século V até o IV, mais ou menos 6, 5, 4, né, que é a época dos grandes filósofos. A riqueza cultural da Grécia era muito grande. Aí quando vem Roma meio que abraça essas culturas, porque Roma queria também ser reconhecida assim culturalmente rica. E a diferença de Corinto, né, acho que em relação a Roma, o que era? Porque a gente tem Roma aí lá como sede do Império, mas Corinto, devido a grande fluxo de pessoas ali, essas várias religiões elas eram permitidas. Exato. Tinha o culto ao imperador, como tinha em Roma, mas as outras também podiam ser praticadas livremente, até porque existia essa grande fluxo de pessoas na cidade, e eles queriam que essas pessoas parassem lá e consumissem lá e estivessem lá. Isso é uma estratégia política, né? Lembra da Pax Romana? Foi comentado, acho, nos nossos vídeos sobre carta aos romanos, né? Sim. A Pax Romana era uma política que Roma estabeleceu para, digamos assim, apaziguar os conflitos nas várias regiões que eles dominavam. E nessa Pax Romana, eles podiam adotar suas próprias religiões, sua própria fé. Por exemplo, os judeus, na região toda da Judéia, que era dominada também, né, e a Galileia também era dominada por Roma, mas dava liberdade aos judeus de eles manterem a sua fé. E aí isso tem uma coisa bem interessante, porque quando Paulo está lá em Corinto, na sua primeira viagem missionária, os judeus entregam Corinto para um procônsul, que é uma espécie de juiz da cidade, para julgar Paulo. Aí quando ele descobre que os judeus estão entregando para julgar Paulo a respeito de fé, diz, a respeito de fé vocês mesmos decidem. Vocês se virem. E é interessante que Corinto ela é tão importante que ela tem esse procônsul. Isso. De todas as várias cidades do Império Romano, somente aquelas que tinham realmente relevância, o procônsul morava ali. Exatamente. Então, assim, o governo da cidade é idêntico ao da cidade de Roma também. Seguia todas as regras, né, de Roma. E devido também a isso, muita gente, eu acho que é importante ressaltar isso, depois vai ecoar na comunidade, né, além da questão da religião, é a questão da desigualdade social. Sim. Uma cidade grande, cosmopolita, que recebe muita gente, traz consigo também bastante desigualdade social. E eu comentei, né, no começo tinha aquele pessoal do exército, onde a honra é importante, onde essas coisas assim como honra, como quem você é, você ser o mais importante, nos banquetes, tal, isso era muito importante. E aí você tem uma desigualdade onde você vai ter uma cidade onde tem pobres, onde tem ex-escravos,
onde tem pessoas livres, né? Então você tem, de repente, um monte de status sociais, digamos assim, né? E isso vai refletir também na comunidade depois. Isso é muito importante. A teologia, ela tem uma leitura muito interessante sobre a questão de cidade, né? Na teologia, as cidades, elas são vistas a partir dessa perspectiva, quando ela é grande e quando ela é pequena. As cidades grandes, geralmente, na teologia, ela não é vista com bons olhos. Porque as grandes cidades, quando elas crescem muito, crescem juntamente todos os tipos de problemas, seja social, seja religioso, seja econômico, né? E Corinto não é uma cidade diferente disso, né? Se, por exemplo, Robert Littcon, que escreveu um livro chamado Cidade de Deus, Cidade de Satanás, se ele olhasse para Corinto, talvez ele ia escrever um livro para aquela cidade com esse mesmo título, por conta de que as cidades elas crescem muito e justamente crescem também todos os problemas. Diferente das cidades menores, que às vezes elas são bem estruturadas, organizadas, todo mundo se conhece, meio que é uma espécie de uma grande família, as pequenas comunidades, né? Os pequenos bairros, pequenas cidades, né? E aí por conta disso você vai ter todos esses problemas que também depois vai repercutir na vida dos cristãos lá. Né? Os problemas sociais entre eles. E Paulo vai falar isso no capítulo 11, né? Que vai tratar da ceia, ele traz um pouco dessa realidade, desses conflitos sociais. Sim, né? De deixar um de lado, de trazer mais, mas aí é assunto para próximos... Exato. Próximos vídeos. Exato. Acho que outra coisa que é interessante também da cultura grega, que ali é muito forte em Corinto, é a questão da exaltação ao prazer. Né? Isso era predominante ali. Por quê? Era uma terra de passagem. Exato. Então, o marinheiro vinha de fora, ele não estava preocupado, porque ninguém conhecia ele, então ele podia participar de todos os prazeres mundanos que aquela cidade poderia oferecer. E tem uma coisa interessante, né? Tem uma série que eu gosto de assistir, Westworld, que um androide que tinha feições de seres humanos, ela diz para os visitantes que são seres humanos de verdade, que eles iam para lá, para aquele parque temático, né? Onde existiam os androides, eles podiam fazer qualquer coisa lá porque não teria quem os julgasse. E aí quando os robôs se revoltam, elas dizem assim, agora não tem quem também nos julgue. No caso de Corinto, além de que não tinha ninguém que pudesse julgar esses viajantes que passavam dias no mar, né? A própria licenciosidade do pensamento deles também fazia com que eles realmente vivessem de qualquer jeito. O próprio pensamento grego, né? Porque grego é importante a gente lembrar daquele detalhe que, para o grego, o corpo, ele não serve para nada, ele é mau. Então, o que vale é o mundo das ideias. Então, eu vou aproveitar. Isso mesmo. Então, você vai ter basicamente isso, esse hedonismo, né? Tinha a questão hedonista, né, das festas do Baco, né, e do Dionísio. Então, assim, dependendo dos nomes que vai ser para gregos e para romanos, mas todos esses deuses aí eram os deuses que eles gostavam de festejar bastante, né, com bastante vinho, com bastante prostituição. Né. Da prostituição a gente vai falar um pouco mais tarde sobre essas questões também. Sim, né, porque já que Afrodita é deusa do amor, o sexo era algo liberado. Dentro desse contexto, não só liberado, como até incentivado. Né? Existia por questões religiosas. Uma questão de ritualidade. Né? Toda vez que uma prostituta cultural oferecia o seu corpo, era uma forma dela oferecer um sacrifício à deusa que ela servia, e aquele dinheiro também ia para a manutenção dos templos. Exatamente. Depois você procura no dicionário a palavra hieródola e guarde essa palavra para os próximos vídeos, porque a gente vai usar bastante ela. Eu acho que todos esses problemas, então, que a gente vê aí, né, religiosos, culturais, que estavam na cidade, e aí vamos pensar de forma geral, eles acabam repercutindo diretamente na igreja de Corinto. Exatamente. Não tem como separar uma coisa da outra. Né? O pessoal, todos eles eram pagãos, e aí você tem um distanciamento cultural também com os judeus também, que também viviam na cidade. E eu acho que já dá pra gente começar a tratar agora da vinda de Paulo para essa cidade, né? Sim, eu acho que é interessante, né? Ele vai, eu acho que no Atos 18, que conta, né, depois que ele sai de Atenas e ele vai para Corinto, e é interessante porque ele chega mais ou menos num período também em que outros nomes, Priscila e Áquila, lembra daquela história que a gente falou em Romanos lá, que o imperador Cláudio expulsou os judeus
de Roma. Isso. Por que ele expulsou os judeus? Porque estavam, a briga lá, na verdade, era com os cristãos. Então, na dúvida, ele expulsou todo mundo. Então, né, Priscila e Áquila vão acabar parando em Corinto. Né, então, é muito interessante, porque aí nisso eles conhecem Paulo. Então, e vai ser as pessoas que vão hospedar Paulo quando chegar na cidade. Exatamente, né? Porque acaba tendo esse vínculo de amizade. E Paulo fica um ano e meio ali. E não era só de amizade que cria o vínculo, cria um vínculo meio que comercial também. Sim, porque verdade. Priscila e Áquila, né, eles também trabalhavam na mesma profissão de Paulo. Eram fazedores de tendas. E aí, olha só que é a coisa legal, né? Paulo ele ficou 1 ano e 6 meses. Isso aqui é network. Ele ia ficar 1 ano e 6 meses na cidade. Como é que ele ia se manter? Ele mesmo diz aos Coríntios que ele não foi pesado para a igreja de Corinto. Né? Exatamente. Então Paulo ele não só fazia tenda. O mesmo trabalho que ele fazia tenda, fazia também as velas dos barcos. Então, como chegava e saía muito barco ali, então ele sempre tinha trabalho de reforma disso também. Exatamente. Né? Então, foi assim que ele conseguiu se sustentar e com esse apoio de Áquila e Priscila, que estão na cidade, que vão dar tudo para ele, apoio para ele, hospedagem para ele. Quando Paulo fala sobre eles lá em Romanos, diz assim que eles protegeram Paulo de perigos de morte. E possivelmente foi nesse período que eles estavam morando em Corinto, né? Então, porque eles abrigaram na própria casa deles, Paulo. Isso é muito interessante. Então, essa comunidade que começa a surgir ali, né? Isso. Ela começa de uma amizade, de um vínculo muito profundo. Exatamente. Né? E aí Paulo começa pregando nas sinagogas, né? Onde ele tinha certa abertura por ser judeu, por conhecer a lei, ter sido aluno de Gamaliel. Aí ele é expulso da sinagoga. E ele é expulso da sinagoga porque ele converteu um chefe da sinagoga. Aí levam ele pro procônsul. Aí começam a discutir lá. O procônsul, essas coisas de religião não é comigo. Exatamente. Como o procônsul estava trabalhando dentro da perspectiva da Pax Romana, ele não queria ter conflitos desse tipo de ordem. Não. Né? Para com os patrícios da cidade. Então, esse era o tipo de coisa que ele não... eu acho que vem daí aquela questão de se discute religião, né? Para não ter problema. Né? Laicidade do Estado. Exatamente, né? Então, é aí que Paulo começa a pregar. E aí vai convertendo muitas pessoas. Alguns historiadores dizem que a igreja de Corinto, ela cresceu muito rápido. Houve muitos membros que aderiram a essa igreja. E de várias fases ou níveis sociais, inclusive. Dizem até que assim, existiam reuniões em casas maiores de até 50 pessoas. Exatamente. Outras menores de 30, Exato. né? Mas você imagina 50 pessoas. Hoje, pelo menos na nossa realidade aqui no interior, uma igreja com 50 pessoas já é uma igreja considerável mais ou menos. Não é assim, não é pequena não. Mas a gente sabe que existem outras realidades, mas numa casa, 50 pessoas. E a ideia é que realmente não era apenas uma casa, mas que se reuniam até com uma certa frequência em casas diferentes. Então, quer dizer, eram reuniões. Isso. Se você somar tudo isso, não sei se dá pra gente pensar numa quantidade. É verdade. E aí uma coisa interessante dessas conversões que estavam acontecendo é que para a glória de Deus, isso era muito bom, mas Paulo estava tendo uns problemas com um monte de gente chegando à igreja, várias das situações que ele tinha que enfrentar por conta, né, dessas pessoas, e até pela questão da animosidade dos cidadãos também de Corinto. E aí Paulo vai dizer lá aos Coríntios que ele chegou com muito temor e tremor naquela cidade, né? E ele chegou a ter tanto medo do que estava acontecendo, e até pela própria vida dele, que precisou Deus, num sonho, dizer para ele, está registrado lá em Atos 18, né? Deus diz assim, olha, não vai embora e não te cales. Eu estou contigo, eu vou te proteger, e fala porque ainda tenho muitas pessoas nessa cidade para conversão. Então isso reforça, anima, Paulo ele continua, por isso que ele vai ficar 1 ano e 6 meses, eu acho que foi um dos maiores tempos que ele ficou, possivelmente nessas viagens missionárias, foi em Corinto. Mas foi baseado também nessa palavra de ânimo da parte de Deus, dizendo a ele que ia protegê-lo e guardá-lo nisso, né? Em outros momentos, em outras cartas, Paulo chega a dizer que lutou com feras. A gente não dá para interpretar muito bem o que seria isso, mas o que dá para interpretar é que ele dizia assim, que ele tinha os temores externos e os sofrimentos internos, né? Então, assim, realmente ele passou por muita dificuldade, muito maus bocados, foi muito difícil essa missão lá. Exatamente. Né? E depois que ele vai, eu acho que é importante a gente pensar aí, porque Paulo, depois que ele sai de Corinto, né, outras pessoas passam por lá
para manter o ensino. E aí a gente tem, né, Apolo, Isso. né, temos Cefas, Exato. e até assim, aquela ideia, né, da continuidade do pastoreio da comunidade, porque isso também depois vai dar conflito. A questão dos conflitos e despartidarismo que acontece na igreja de Corinto se dá até pela questão, como a gente estava falando na introdução, sobre essa questão da cidade de Corinto ser uma cidade helênica, grega, uma cidade que absorve a sabedoria, lembra dos grandes filósofos da filosofia clássica grega? Corinto respirava todas essas coisas. É multicultural, né? Isso, e uma coisa que eles tinham muito na cidade de Corinto eram instrutores, tutores, mestres. E cada mestre desse deixava uma escola. Não é? Por exemplo, você tem muitos adeptos, tanto em Corinto como em qualquer outra cidade ali daquela região da Grécia, são os adeptos do estoicismo, dos sofistas, Epicuro, de Pitágoras, de Platão, de Aristóteles. Você vai ter todas essas correntes e os alunos, né, os adeptos dessas correntes. E isso vai refletir também na vida da igreja. E aí a gente vai ter os que são de Paulo, de Apolo, de Cefas, e tem os mais perigosos, que são de Jesus. São de Jesus. São os espirituais. São esses que não se submetem a ninguém. Né? E assim, parece que não, mas isso influencia. Né? Então assim, a gente vê o quanto que a cultura externa da própria cidade. Porque a gente está aqui numa cidade, quando a gente analisa, nós não temos pessoas que nasceram, né, num berço judeu, ou seja, nem todos ali conhecem, por exemplo, a promessa do Messias, não. Então são pessoas também que vêm de uma cultura totalmente diferente. Exato. E que acabam trazendo para dentro da igreja suas concepções da forma de entender a vida, de entender até a junção como comunidade, por exemplo, essa ideia dos mestres, querendo ou não. E a gente vai ver que Paulo vai ter os problemas que ele tem no âmbito teológico, por exemplo, vão estar relacionados um pouquinho com essa forma dessas pessoas verem o mundo. Exatamente. Que não é uma forma judaica. Por que é importante dizer isso? Porque a gente vai ver que ele vai trabalhar questões que ele não trabalha em outras comunidades. Exato. De judeus, isso. Que ele não precisaria se preocupar com isso, porque já faz parte, né? Porque já faz parte um pouco assim da própria raiz. Exato. Uma vez que o cristianismo tem uma raiz judaica, que para quem nasceu judeu, né, é muito perceptível, a pessoa não tem que passar por esses problemas. Isso. Né, que a gente vai ter em Corinto, por exemplo, ele falando da questão da carne sacrificada aos ídolos. Isso não aparece aos Efésios, por exemplo, né? Que também tem templos onde são, né, enfim. Isso. Mas a gente tem em Corinto algo muito peculiar, né? Uma comunidade, eu diria que de todas, eu acho que é uma das que mais se assemelham com as grandes cidades que nós temos hoje. Exatamente. No sentido assim, quando você pensa em São Paulo, em Nova York, no Rio de Janeiro, cidades grandes, né, que tem esses mesmos problemas que Corinto tinha. Questão de hermenêutica, aplicar a carta aos Coríntios para a igreja de hoje, cabe totalmente. A maioria delas. Né? E a gente, e se você pegar e gostar de literatura dos pais da igreja, Clemente, quase 100 anos depois, vai trabalhar os mesmos. Ele vai escrever 2 cartas aos Coríntios e tem os mesmos problemas que Paulo também detectou. Né?